Acabou no último fim de semana a Festa Literária Internacional de Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro. E de hoje até quarta-feira, aqui no Conexão, você confere, então, um pouco das mesas que passaram aqui pelo evento. Hoje é o dia de você conferir a discussão que eu mediei por aqui entre Alessandra Roscoe e Dileia Frati, as duas escritoras, falando sobre o encontro entre cinema e literatura. Então, confira. Você escuta o tempo todo uma máxima, quando você é roteirista. Você não pode jamais... Pode ser o texto mais maravilhoso do mundo, do cara mais incrível. Você não pode pegar o texto do cara e botar lá na televisão, porque são linguagens diferentes, não tem nada a ver, vai ficar uma porcaria. A famosa adaptação, né? Você tem que adaptar, fazer dialogozinhos, não sei o quê. Eu falei, não, eu quero botar o livro como ele é e ver o que acontece. Esta é uma história de ficção baseada em fatos reais. Quer dizer, esta é a história de uma menina que queria ser dona do mar e tentou pegar um pedaço dele. Enfim, esta é a história de Teresa, que queria carregar o mar para perto de si. Teresa queria ter o mar nos fundos da sua casa. Como vivia no centro de um país muito grande e bem longe do mar, não sabia muito bem como isso seria possível. Mas Teresa era teimosa e teve uma ideia: ir até o mar e trazer um pedaço dele até a sua casa. Esperou até a próxima viagem para a praia e separou uma garrafa, que cuidadosamente pintou com ondinhas azuis. Teresa adorava desenhar ondinhas. Também não via a hora de se aproximar do mar, mas não queria mostrar para a mãe o seu plano. Então levou a garrafa escondida numa mochila. Na hora da praia, não desgrudou da mochila. A mãe estranhou aquilo, mas apressada seguiu em frente. Teresa entrou no mar. Não há entre os peixes a preocupação com o tempo. Dizem que a água acumula a memória do universo. Mas no mundo líquido não existe futuro, nem passado. Eu me lembro que eu começava a nadar e aí, uns 15 minutos depois, eu já... Parecia que eu estava ali sempre, que eu era dali. É como se você tivesse uma liberdade que você nunca teve antes na sua vida. A água não tem limite. Nós vemos animação, nós vemos narração, nós vemos atuação. Qual é o principal desafio? Essa é a mesma história do livro, não é ou não tem que ser? Essa história que vocês veem ali, até a hora do barquinho da animação, aquilo é o livro. O livro está aí, vocês podem pegar o livro. Aquilo é exatamente o livro. A gente seguiu a ilustração e o texto, inclusive. E eu fiz isso porque eu falei, meu Deus do céu, se a menina me inspirou o livro, por que o livro não vai voltar para a tela? A menina saiu da tela para me inspirar. Então, é isso que eu quero mostrar para os meus ex-chefes em comunicação, nossos ex-chefes, que eles... Porque é possível botar o livro, sim, do jeito que ele é na tela, entendeu? Mãe, conta uma história para mim. Eu conto se você me ajudar. Tá bom, eu faço os desenhos.
Foi assim que Mariana deixou de ser a menina que pescava estrelas e passou a ser conhecida como a menina que piscava estrelas. Alessandra, seus desafios na adaptação. Não, eu não adaptei. Eu tive o livro adaptado e acompanhei por ser amiga do Ítalo. Mas quando eu falei para ele, contei a história de como isso tinha começado, ele falou: bom, eu não vou fazer só a história do livro. Eu acho que a história da história é tão bacana, porque a Bia perdeu um primo de 2 anos e meio, perdeu o chão no período que ela estava ilustrando o livro. E ela perdeu a paixão, a fantasia que ela tinha com relação às estrelas, porque eu, como mãe, acabei usando a metáfora da estrela para falar da morte, que ela não entendia. E isso colocou de uma forma muito forte, né, a questão da história também. E o Ítalo levou para a tela também a história da história. E quando eu vim para essa mesa, que a pergunta era onde cinema e literatura se encontra, com as mesmas inquietações, eu acho, que do jornalista, né, de ser, não, isso aqui, é aquela coisa maniqueísta, isso é isso, aquilo é aquilo, e não pode, né, as coisas não se encontram. Eu fiquei refletindo aonde que o cinema e literatura... No imaginário. E essa coisa da linguagem... O texto da Teresa é uma história que eu tenho, que eu falo da lágrima, do líquido amniótico, e da coisa da gente carregar. E eu digo, assim, eu não tenho... Eu sou mineira, tá? Vai ver que é isso, né? Eu acho que todo mineiro tem um mar dentro de si, porque não tem tão perto. Tudo se encontra. Então, o filme que vira livro, que vira filme, a linguagem, o real, a fantasia... O que eu digo que é no imaginário, por quê? Porque no imaginário a gente pode tudo. Né? Então, eu acho que essa inquietação que a gente tem com relação às linguagens, as linguagens são para dizer alguma coisa, e todas dizem. Né? Então, aqui a gente vê que diz, tanto contando a história literal do livro, a partir da história literal surgem tantas outras histórias, e eu acho que é isso, esse encontro. Bacana. Então, perguntas. A minha curiosidade, a personagem sua era negra? Não. A Bia, aquela coisa, ela tinha 3 anos. Aqui, quando ela ilustrou, ela já tinha ilustrado, mais velha, porque isso já é uma 2ª edição, e ela fez uma menina loira, de olho azul, que ela falava, ela guarda o mar nos olhos e o céu no coração. Por isso ela me falou. Isso me chamou a atenção. Muito interessante. E o Ítalo resolveu fazer. Ele falou, eu não vou fazer uma menina loirinha. Agora eu queria saber como é essa relação. Eles entram em contato com vocês, vocês sentam e conversam, ou vocês dão inteira liberdade a eles para que criem a partir do que sentem? A gente fez um trabalho, tanto a ilustradora, veio da Itália, ele juntamos com o animador, tinha muita discussão para como é que ia ser, mas em nenhum momento eu imaginei que o texto dos depoimentos fosse da literatura. E eu acho que, quando vendo o filme pronto, eu vejo e eu acho que o texto dos depoimentos também é literatura, entendeu? Então, isso foi uma revelação que eu tive depois do filme pronto. Queria ouvir da Teresa também como foi fazer parte da construção dessa história coletiva um pouquinho. A Teresa, olha, eu queria só falar uma coisa da Teresa, que a Teresa é atriz e tal, nadadora oceânica, ela faz um monte de coisa. Mas ela também ela é estudante de literatura na PUC e ela estuda literatura a fundo, é uma grande estudiosa do assunto. Bom, o encontro para esse filme foi muito mágico. A gente se encontrou na feira e a Adélia foi falando. Eu tenho uma relação com o mar muito antiga, né? Sempre morei perto do mar, sempre nado muito, tomei muito caldo, criança. Então, eu tenho uma relação muito forte com o mar. Né? E adolescente, eu entrava dentro d'água e não queria mais sair, porque realmente ali era um lugar onde eu me sentia em casa. Tem uma coisa que eu acho muito bacana que foi falada aqui. São 2 coisas. Uma é essa sensação da criança, que é maravilhosa, de que tudo é dela. Isso dá uma alegria, né? Eu ontem, andando aqui com essa lua cheia, eu tive isso. Falei, nossa, isso é meu, né? E é meu por quê? Porque está em mim, porque eu gosto disso, né? Que é a maneira de ter as coisas é gostar das coisas, né? É uma frase do Saramago, mas que eu acho que é isso. É a maneira como a gente tem as coisas, é a única maneira como a gente realmente tem as coisas. Né? Ter um palácio de chão de mármore sozinho não é ter um palácio. Né?
Ter um palácio é ter com quem dividir o palácio nas horas alegres. Eu acho isso fundamental. Fico pensando assim na missão da literatura como conceito, né? A literatura no cinema, a literatura no jornalismo, a literatura em todos os lugares, a arte tem esse lugar de sensibilizar a pessoa para não querer tudo só para ela, porque isso não tem valor. E talvez, assim, parem de roubar as merendas das crianças, e parem de roubar as casas no Minha Casa Minha Vida, e parem de roubar as pessoas que trabalham no país para dividir, porque a beleza só serve compartilhada. E eu fiquei feliz de ver esse filme, os dois filmes que falam disso, né? Falam de compartilhar. E eu acho isso... Fiquei muito feliz de ter feito esse filme, de ter tido esse encontro com a Adileia na feira. Feira livre, hein, gente? Não é feira de livro de livro. Não é flip, não. Foi na feira de compra no mercado, compra do couve. Essa couve tá boa? Não, aquela ali tá melhor. E aí a gente começou a falar do mar. Né? Foi maravilhoso. Mas para mim é um filme muito mágico. Eu trabalho como atriz e agora estou fazendo literatura, tenho um monte de filho. E eu vendo esse filme agora me deu mais... Eu fiquei aos prantos no final. A moça que estava do meu lado viu. Porque eu fiquei muito emocionada como me toca esse assunto, o assunto todo do filme, desse filme do mar. E, às vezes, a gente faz vários trabalhos como ator e não chega a falar realmente do que a gente quer. E eu tive essa sensação com esse filme. Eu falei, nossa, está dizendo tudo que eu queria dizer. Que bom estar fazendo parte disso. É isso que eu tenho para dizer. Obrigada. Bom, uma pergunta lá no fundo. Seu nome? Lui, as senhoras autoras, vocês acham que essa adaptação cinematográfica conseguiu captar toda a essência que passa o livro? Bela pergunta, hein? Eu acho que sim. No meu caso, sim, porque eu coloquei o livro na tela dos ipsis litteris e ainda continuei o livro. Acho que foi além, no meu caso. Eu também acho que sim. Aí a gente pergunta, e vocês? Vocês acham que sim? Que é essa história, o que a gente falou aqui, né, do que a gente queria com a história, da questão do despreendimento, tanto na minha história quanto na dela, são muito parecidas, né? Muito coincidentes. A coisa da menina que quer o céu, a coisa da menina que quer o mar, e a gente tem uma história atrás disso, que é essa história do despreendimento. Acho que tanto no seu quanto no meu, na minha história quanto na sua, é isso. Vocês acham que isso passou a história do que a gente queria dizer? A gente precisa ouvir vocês, né? Vocês que são os leitores agora. E as interpretações também, né? Tem mais uma lá no fundo. Bom dia. Eu gostaria de saber que método vocês usam para chamar a atenção dos leitores. Se alguma pesquisa ou baseia-se em outros livros. Olha, eu nunca, quando escrevo um livro, eu acho que eu vou muito pelo que a Adileia falou, eu vou pelo afeto, eu trabalho com afeto. Então, assim, alguma coisa que me toca e que eu quero dividir com alguém. Então, é bem isso. Me perguntaram várias vezes, para que serve a literatura? Gente, literatura não serve para nada. E, exatamente por não servir para nada, serve para tudo. Então, essa história de... Eu sou autora de livros infantis, estou aqui na Flipzona adorando, né, porque... geralmente eu converso com bebês que me levam para as creches, ou EJA, que eu faço muito nos projetos, e aqui eu estou tendo a chance de falar com vocês. Nunca fui tão censurada na minha vida, sendo repórter, cobrindo governo, do que escrevendo para criança. Porque não, isso aqui não pode. Você vai falar de morte para criança? Mas não pode. Não, olha, não, isso aqui não pode, porque isso é bullying. Então, esse livro aqui você vai ter que mudar o nome, porque desse jeito não pode. E tem essa confusão muito grande, que eu acho que a pedagogia se apropriou da literatura de uma forma equivocada. Né? Eu acho que a literatura não tem que servir para a pedagogia. Eu quero um livro para ensinar a menina a comer beterraba. Então, eu vou escrever a história, beterraba é uma delícia. Não não vai atrair o leitor. Eu acho que você atrai o leitor como? Oferecendo livros e oferecendo histórias que falem com ele e que... Pela emoção. Exatamente. Que tem alguma referência com o mundo dele. Então, eu escrevo para bebê, eu não escrevo o livro é azul, o cachorro faz au-au. Isso não é literatura. Né? Isso é outra coisa. Então, eu acho que a gente precisa tocar o leitor e falar com algo que ele se identifique. Né? Aí sim você vai atrair o leitor para as suas histórias, para o que você quiser. Adileia?
Qual era que a pergunta aqui? Na questão, ele colocou a questão em relação à inspiração, se você escreve pensando num público, e eu coloquei a questão também de você pensar, o brasileiro lê ou não lê, como é que isso se Olha, eu tenho adapta? um problema pessoal, quer dizer, que eu não vou generalizar para a função em si. Eu sempre escrevi por dinheiro, entendeu? Eu sou... Isso aí eu tenho que dizer, eu vivo disso, entendeu? Por profissão. Por profissão. Agora, a literatura é outra história. A literatura, aí você faz porque é por afeto. Então, é evidente que ninguém escreve para criança para ganhar dinheiro. Não existe isso, entendeu? Mas a minha coisa de escrever começou para trabalhar em jornal, como ela. A gente sabia fazer aquilo, entendeu? Agora, o que move você... Todos os livros que eu escrevi... tinha uma razão pessoal. Tem uma razão pessoal. Vou escrever esse livro porque eu quero dizer isso para tal público. Acho que todos os meus livros foram assim. Os livros das histórias, a história do menino que ela leu aqui, da professora. Sempre teve uma coisa pessoal. Eu tinha uma emoção minha que eu queria botar para fora. Mas escrever, para mim, sempre foi uma coisa que eu vou dizer para vocês. Assim, eu falei isso porque não tem essa magia, essa coisa, entendeu? É um negócio meio... É ofício, né? A palavra é a nossa lavra. Leva muito trabalho também, é importante ressaltar isso, né? O trabalho das autoras, né? O resultado de um livro, de um filme, de qualquer obra de arte, já que se fala tanto sobre o acesso mais facilitado, isso é o trabalho das pessoas mesmo, então também tem que ser muito valorizado. A gente tem 5 minutinhos antes de encerrarmos. Mais perguntas? Tem uma lá no fundo. Sobre o filme da Teresa, se os depoimentos não tinham roteiro. Não. Tinha assim, os depoimentos... Roteiro no sentido que... Existem 2 tipos de roteiro que você faz. Tem um roteiro de documentário e tem um roteiro de ficção, né? O roteiro de documentário, você só dá... Você faz assim como as indicações, né? Como eles chamariam as rubricas. Então, eu cheguei para a Teresa e pedi para a Teresa falar da relação dela com o mar. Aquilo que você já tinha falado comigo na feira aquele dia. Você pode indicar o caminho, mas você não escreve, não tem um teleprompter. O que eu fiz foi o seguinte: eu queria 3 Teresas reais para contrapor com a menina da ficção que chamava Teresa. E as 3 Teresas, uma Teresa mais menina, uma Teresa que já tinha menstruado e uma Teresa mulher. E encontrei essas 3 Teresas, entendeu? A Teresa foi na feira, a gente ia conversando, e ela caiu como uma luva, porque a Teresa, inclusive, tem interesse na literatura, faz literatura, e eu achei impressionante como ela, falando, só você dando o tema, ela fez literatura com as palavras, sem que fosse esse o propósito. Em nenhum momento eu falei, Teresa, faz um texto que vai aparecer literatura. Não, eu queria que ela falasse aquilo que ela estava pensando, entende? Era isso que... Porque eu sempre tive essa cisma, essa coisa de Guimarães Rosa realmente ficou na minha cabeça. Eu falei, o Guimarães Rosa, metade do que você vê ali, muita coisa que você vê lá, ele captou nos depoimentos das pessoas, entendeu? Então, por que não, né? Foi isso que eu pensei. Mais perguntas? Eu queria perguntar para vocês qual vai ser o futuro da literatura infantil e a questão tecnológica, online. Como é que é para vocês escrever e conquistar esse público que está cada vez mais assim digital, online? Olha, o futuro é ter você lá. Você levanta aqui, você é um grande livreiro de Brasília, Chiquinho, né? Por favor. De pé, Chiquinho, levanta. por favor. Está aqui na Flip, é uma alegria. A gente vai continuar escrevendo e as pessoas vão continuar lendo. Né? E gente como você que encanta, que vai lá e que conhece o livro, que conhece o escritor e que fala daquele livro com a paixão. Acho que precisa ter paixão. Chiquinho, esse filme que a gente fez aqui já é uma pesquisa, é um filme experimental. Se você notar, é um livro que se mexe. Entendeu? Eu botei o livro lá se mexendo porque a intenção era, no futuro, quem sabe... As crianças leem um livro no celular que se mexe, entendeu? Então, eu não sei se deu certo, se isso daí vai ser, mas assim, aquela primeira parte do livro é o livro que se mexe. Então, vamos de repente fazer o livro Ipsis Literis, que se mexe no celular, entendeu? Não é uma coisa impossível, nem difícil, nem tão cara assim, né? Você não precisa fazer no estúdio Pixar, você não precisa fazer em 3D, nada disso. A gente tem condição no Brasil em fazer esse tipo de animação
num Mac um pouco mais sofisticado, tal, mas não é um negócio impossível. Pequenas produtoras como a minha podem fazer isso tranquilamente, entendeu? O trabalho de vocês é infantil, no caso. Vocês fazem uma literatura infantil. A gente sabe da dificuldade que hoje em dia tem no Brasil para poder instigar a criança a ler, né? Que é uma coisa realmente muito complicada, porque hoje em dia, você até citou tecnologia, a gente tem videogame, diversas outras coisas, né? E tem essa importância de ter a literatura brasileira infantil. Eu queria saber qual a importância para vocês, na opinião de vocês, sobre isso. Qual é seu nome? Juliana. Juliana, olha, eu não acho que a criança tenha essa dificuldade se você conta histórias que são divertidas, que são essa briga que eu falo. A criança muitas vezes lê na escola o livro que a professora escolheu e que ela acha que vai ensinar alguma coisa. Então, tem livros maravilhosos, tem histórias maravilhosas que você conta uma vez, a criança pede para você repetir. Eu trabalho com um clube de bebês leitores. Então, eu pego bebê e que tem uma relação afetiva com o livro. E eu tenho uma experiência do Clube do Ler, o clube de bebês, que uma criança pegou um daqueles livros brinquedos que você enfia o dedo e brinca com fantoche, e ficou brincando lá. Eu falei, você quer levar esse? Porque esse clube funciona. As crianças levam uma sacola, toda terça-feira, no chão da creche, eu abro a mala com livros bacanas, e o pai... É mais para formar pai leitor, para o pai ler para o filho. E aí eles levam o livro na terça, na outra terça devolvem, porque leram partilhadamente, né, em família. E esse menino pegou o livro e eu falei, você quer levar esse? Não, esse é brinquedo, eu quero um com muita letra para o meu pai ficar comigo muito tempo. Então, é isso, é isso. A criança gosta, história bacana, tem uma história, um livro super bacana, que aí fala assim, não, mas isso não pode. O Quem Soltou o Pum? Que é uma história que qualquer criança adora, que Pum é um cachorro. E aí ele faz essa brincadeira, minha tia adora soltar o Pum em festa. O Pum, ele faz uma brincadeira e isso fala com a criança. Então, eu acho que nós, escritores que escrevemos para as crianças, precisamos, primeiro, descer do pedestal de achar, estou escrevendo para criança, vou contar uma história do meu tempo. Não, você não vai dizer nada. Que é aquilo que você fala, nossa, um filme que fala, né, como é que é isso? Não, a gente tem que falar com eles, não para eles. Eu acho que a grande sacada é essa. Falar com eles significa que eles também vão entrar naquela história, porque aquilo faz parte do universo deles. Só para completar isso que ela falou, eu proponho a vocês que façam um teste. Pega e bota um celular com coisas já conhecidas e tal, e faz a oferta. Olha, eu, sua mãe, me proponho a ler essa história aqui com você, e tal coisa. Ela sempre vai preferir que você fique do lado, lendo a história. Isso não tem... A presença da gente, da mãe, do pai, da tia, sei lá, a presença humana, ela é sempre mais forte do que essa coisa. Agora, tem uma coisa também, que ele falou, que eu acho importante. O livro tem que ser muito, como esse trabalho que ela faz, o livro tem que ser, desde pequenininho, proposto à criança, manuseado, para a criança aprender a gostar daquilo. Porque a criança gosta daquilo que ela conhece, né? O universo, ela procura... Se ela vê um monte de meninos fazendo só videogame, ela vai na coisa do grupo videogame. Eu acho importante que a gente tenha essa consciência, que é muito... nesse momento, é de uma importância enorme a gente oferecer o livro para a criança, mostrar o livro, mostrar a existência dele, porque, como ele colocou, ele está preocupado com o fim do livro, você, pelo jeito, também, nós mais ainda, entendeu? Então, acho que a gente tem que oferecer o objeto, o livro, para a criança, agora mais do que nunca. Infelizmente, os programas de governo, nós, todos os escritores que tínhamos programas de governo nas escolas, está tudo parado, as escolas não estão comprando livro mais, as bibliotecas escolares estão sofrendo problemas. Então, vocês que estão na escola, eu acho que existe uma coisa muito importante de você pegar a biblioteca e fazer da biblioteca um lugar importante, um centro de convivência, e que tem até outras mídias dentro da biblioteca. Não é só livro, mas que a biblioteca seja realmente uma coisa importante, e o livro também. O Conexão Futura Especial Flip 2015 fica por aqui. A gente volta a se encontrar, então, amanhã, às 2h30, aqui no canal Futura, ou então qualquer hora do dia e da noite, lá no nosso site, www.futura.org.br. E eu espero você. Até lá!